Fala, nação rubro-negra. Flamengo perde para o Palmeiras por 3-0. Carrascal fazendo uma burrice enorme no jogo. E as organizadas do Flamengo vieram a público alguns líderes de organizadas e falaram que se continuar dessa maneira, vai em busca de cada um. Vai em busca de cada um, principalmente do Carrascal. O negócio tá tenso, hein? O negócio tá tenso, o clima extremamente perigoso. Próximo a uma crise. Eu espero que o Flamengo melhore daqui pra frente. Vamos aí a reações de algumas mídias. Primeiro a gente vai ver a Jovem Pan Esportes debatendo e depois eu coloco pra vocês líderes de organizadas do mais querido ameaçando o Carrascal. Coisa, tá? Que eu faço questão de deixar claro, antes de eu mostrar o amiguinho do Carrascal tentando me intimidar lá no Maracanã, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sempre disse aqui que eu sou muito sujeito homem, muito. E se eu critico muitos coleguinhas, se eu digo que eu não concordo com a postura, eu tenho que falar o que eu faço. Eu, ontem, vendo a imagem, não achei o lance para expulsão, tá? E eu questionei a arbitragem. Agora, vendo hoje, porque o que eu disse? Que a sola do pé do Carrascal, ele olha a bola, ele toca a bola, e que a sola do pé do Carrascal tocou no peito do Murilo. E que só o biquinho da chuteira teria encostado no rosto. Mas aí o Palmeiras fez uma postagem, tá? Um vídeo do Murilo muito machucado aqui e com corte no rosto. Então, a partir do momento que a trava da chuteira toca o rosto, eu assumo meu erro como sujeito homem que sou. Ontem eu disse que eu não achei para expulsão. Eu disse que o árbitro tinha acabado com o jogo, mas só uma pessoa acabou com o jogo. O senhor Jorge Carrascal. Ele sim foi o culpado. Eu tinha dito que ele foi imprudente, que ele foi burro, mas que eu também achava que o árbitro tinha errado. Mas vendo o rosto do Murilo, e aí eu tenho que falar, se eu vejo que eu errei, eu tenho que falar, vendo o rosto, com corte, por causa da trava, é claro que pode ser válida a expulsão. Poderia ser amarelo? Poderia. Já vi muito lance igual ser dado cartão amarelo. Mas não dá para criticar o árbitro vendo o corte no rosto do Murilo. Então, a culpa cai para o senhor Carrascal. Então, eu assumi o erro, como eu sempre faço aqui. Quando eu falo merda, eu sempre assumo. Eu não tenho problema com isso, graças a Deus. Agora, o que tem que ser mostrado é o que disse também o Leonardo Jardim. Primeiro, vamos mostrar o Carrascal, tá? Que o Mauro já falou aí do pedido de desculpa. Eu concordo, um pedido patético que alguém deve ter escrito para ele. Vamos colocar aí na tela, Kaique, o pedido de desculpa do Jorge Carrascal depois de mais uma expulsão patética que prejudicou o Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas, quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica. Eu sempre defenderei a camisa do Flamengo com unhas e dentes e também com a sola da chuteira, né, meu amigo? Lutando por cada bola. A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi infelizmente frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu. Vamos lá. Eu já quero fazer uma crítica ao Leonardo Jardim. Só o Leonardo Jardim ainda não percebia que o Carrascal não tinha que ser titular do Flamengo, tá? Já tá mal há um bom tempo o Carrascal. É Mauro César Pereira, né? Você acha que o Carrascal ainda tem como jogar no Flamengo? Porque ontem ele saiu do gramado muito hostilizado. Ontem a torcida estava muito revoltada pela terceira expulsão. Estava quase todo mundo revoltado. Primeiro eu quero mostrar essa imagem, que veio o amiguinho do Carrascal falar para mim que eu não podia criticar. Ele ainda empurra o outro cara que estava falando, ele empurra o cara para ele falar, não vai criticar não, porque o Carrascal é meu amigo. E aí eu fiquei louco, né? Eu tava naquelas horas ali, explosivas de pilhado. Vamos botar aí, Kaique. Coloca aí, antes de eu perguntar pro Mauro o que ele tá achando dessa situação do Carrascal, do que o Boto pode fazer com relação a essa situação do Carrascal. Vamos ver. O amiguinho do Carrascal não quer críticas pra ele, não. Roda aí, Kaique. O
queria gritar tanto com a imbecilidade desse jogador. Carrascal não dá mais, cara. Pô, deve ser expulso. Ele é o partido. O quê? Sim, meu amigo, gente boa. Azar o teu. Mas eu posso criticar. Azar o teu. Eu vou criticar quem eu quiser. Eu vou criticar. É bom você saber. Quem eu quiser, eu vou criticar. Pô, errado. Quem eu quiser, eu vou criticar. Eu só me faltava ter medo de homem. Nunca aconteceu na minha vida. Aí vem um amiguinho do Carrascal me dizer que eu não posso criticar. Só me faltava essa. Só me faltava, depois de velho, eu ter medo de homem. Isso nunca vai acontecer. O Carrascal é firuleiro. O Carrascal não tem objetividade. O Carrascal ofereceram 25 milhões de euros no Carrascal. Eu vendo por um. Eu faço... Olha aí, ó. Aí não quer deixar criticar o Carrascal, Mauro César Pereira. Porque o cara, ele é recorrente. É muito erro do Carrascal seguido. E, Mauro, você muitas vezes é um crítico do trabalho do Boto, né, no Flamengo. O que o Boto tem que fazer com relação a isso? Sabe por quê? Porque não é só o Carrascal. O Plata passou por um momento semelhante. Teve algumas expulsões, algumas delas injustas, e aí tem que deixar claro, mas algumas expulsões muito idiotas. Isso não é... Também é coisa do treinador, né, Mauro? Falar pra jogador, porra, vocês não estão enxergando que o Flamengo constantemente tem um jogador a menos? Dá pra ter um pouquinho de cabeça? Ou é mais função do Boto e outra, Mauro César Pereira? Você acha que cabe a reclamação do Leonardo Jardim de cobrar um amarelo em vez do vermelho no lance do Carrascal? Quando ele fala do jogo do Inter e Palmeiras, aí é outro tipo de questão. Você pode questionar uma eventual falta de padronização da arbitragem, uma falta de critério, mas se ele não expulsou no outro jogo, expulsou nesse ele acertou. Era para expulsão. Dentro do que é a arbitragem brasileira, não tem muita discussão. Na final da Libertadores, muita gente falou do lance do Pulgar, mas não foi só do Pulgar, teve do Rafael Veiga também. O Veiga, aos 13 minutos, ele acerta a canela do Carrascal. Se o árbitro brasileiro expulsa. E o Pulgar seria expulso por aquela disputa lá do... Nem a bola estava até parada, né? Com o Bruno Fux. O árbitro fez o que ali? Ele foi, o que eu acho certo, tá? Ainda mais na final, ele foi um mediador. Ele podia expulsar um jogador do Palmeiras aos 13 e do Flamengo aos 30. Ele conduziu o jogo. Ele não quis ser protagonista. Os grandes árbitros fazem isso. Ah, mas, cara, o Zé Regrinha aplica e dane-se. O cara que é um bom juiz, ele prioriza o futebol. Uma jogada mais dura, ele ao invés de ser rigoroso, ele dá uma administrada, do outro lado também, para o jogo seguir, o jogo continuar. Até o gesto deles, quando segue o jogo. O árbitro quer ser protagonista, e os árbitros brasileiros querem ser protagonistas, eles expulsam mesmo. Então você tem que saber onde você está pisando. Com quem você está lidando? Com que tipo de arbitragem você está lidando? Esse árbitro, até publiquei no meu blog ontem, ele é o árbitro no brasileiro que tem mais tempo de bola rolando em média, mais de 55 minutos. É o único que atinge essa marca, 55 minutos. Que ainda assim é abaixo do que a FIFA pede, que é 60 minutos de futebol. Ele estava tentando deixar o jogo correr, o que é saudável. Deixa o jogo correr. Faltinha e tal, o jogador se jogando, não estava marcando nada. Segue o jogo, vamos embora. Até aí, ok. Quando o Carrascal ergue o pé, ele percebe, obviamente ele percebe, o Murilo tinha que ter recolhido o pé. Então ele foi inconsequente, ele tem folha corrida, e eu mandei até pro Kaique aí o lance dele contra o Palmeiras pelo River Plate na Libertadores 2020. Não sei se a gente pode mostrar já aí. O que ele faz? Vamos ver aí, ó, olha o que ele faz. Por outro ângulo fica mais fácil de enxergar. Ele dá um pontapé. É o menino aí, né? Sim. Ele dá um pontapé no Gabriel Menino. Dá um pontapé. Aos 14 minutos do segundo tempo, o jogo estava Palmeiras 2-0 no estádio do Independente. O estádio do Palmeiras, do River estava em reforma, era pandemia, não tinha público. Eles escolheram esse estádio porque o gramado, segundo o Marcelo Galhardo, então técnico do time argentino, era o melhor disponível no momento. Não tinha torcida mesmo, foram jogar lá. E é o que aconteceu no jogo de volta. Aí termina 3-0, porque o Palmeiras com um homem a mais ainda faz mais um gol. 3-0. No jogo de volta, faltou um gol para o River Plate levar para os pênaltis. Sim. Ele ferrou o River Plate. Só isso. Se fica 2-0, o River estava muito mais na disputa. E poderia ter eliminado o Palmeiras, porque fez o placar de 2-0 aqui. Teve até pênalti anulado, confusão de VAR no jogo aqui no Allianz Parque, também sem público, tá na pandemia, só lembrando. O Palmeiras vai para a final. Semifinal, gente, de Libertadores. Esse cara fez isso. Quando o Boto vai contratar, tem que analisar toda a folha do jogador. Não é só o que ele faz em campo, jogando, fora, não. Ele é inconsequente, é maluquinho, o que ele faz? Isso tem que ser computado. O Boto tem uma virtude que eu penso que é o seguinte, ele fala em off com a gente, tá? Ele fala. Isso ele tem coragem de responder, inclusive quando perde. Tá, você manda mensagem, ele responde a mim e responde a outras pessoas. Eu acho louvável. Critico muito o trabalho dele, acho o trabalho dele aquém demais aquilo que se esperava, que deve ser um diretor esportivo do Flamengo, um diretor de futebol. Mas ele pelo menos responde. E informação que ele me deu na época. Eu recebeu 2 propostas do Carrascal na última janela. Napoli, 20 milhões de euros aproximadamente, e uma proposta do Oriente Médio, 20 milhões de dólares, que é um pouquinho menos que a do Napoli, né? Não quis vender. Ele custou 12. Vende.
e já saiu embaixo do River à época. Sim. Porque ele perdeu espaço com o Gallardo. Sim. Me recordo que jogadores como o Solari, à época, o outro menino, não era o Lencini, é um outro meia que agora às vezes me foge o nome, eu peço desculpas pra isso. Já tinha ganhado espaço dele, no time que tinha o Nacho Fernandes em volta, enfim, esse mesmo time de 2000. Ele foi pra Rússia por cerca de 7 milhões. Sim, ele foi na baixa, Ele foi contratado por 12. De fato, a variação do Flamengo foi de que ele melhorou na Rússia, ele veio jogando bem. Mas aí você vê o seguinte, o jogador, ele tá jogando bem, ele foi útil, mas se você sabe que é um jogador que tem esses efeitos colaterais, cara, vende. Na proposta que teve, olha, a proposta é muito boa, compra por 12, vender por 20. Quem oferece 20, paga uns 22, não paga? Chora um pouquinho, sobe 22, você ganha 10 milhões de euros em cima, já usou o jogador, foi útil, mas aí vai da avaliação que cabe a ele, Boto, e caberia também ao Felipe Luiz, a todo o departamento de futebol na época, do que esse cara é capaz, olha o que ele é capaz. Aí ele faz de novo, contra o Palmeiras. Não é a primeira vez, gente. Ele foi expulso contra o Corinthians por dar uma cotovelada no Bidon. O Bidon é um tremendo cai-cai, muito bom jogador, mas vive caindo, provocando. Com motivo, então? Aí o VAR captou, tudo bem, o VAR errou. Teria que parar o jogo, examinar e antes do intervalo expulsar o jogador. Aquilo foi errado. Mas ele deu motivo. Quanto o Fluminense, de novo foi expulso. Aí o jogo estava controlado, virou um perrengue no final, porque você ficou com o homem a menos, o Fluminense veio para cima. Poderia ter igualado o placar. Então você vê o quê? Em menos de 100 dias, aliás, um pouco mais de 100 dias, 3 expulsões. E contra quem? Corinthians, Fluminense, Palmeiras. Só isso. 3 importantes adversários. E ele ficou semana em suspenso, pegou 4 jogos, teve mais aquela automática, então ele ficou fora de jogos seguidos. Então, desses 100 dias, o que ele pôde entrar em campo, muito menos. Ele teve 3 expulsões. Então, acho que aí erra a avaliação. Deveriam ter vendido na época. Por que não venderam? Não consegue perceber que o jogador é um jogador complicado. Tecnicamente tem ali o seu valor, tem as suas deficiências, o outro era Melissa, como eu já falei. Mas, enfim, caiu o Carrascal. Era o Paradela que eu lembrei, que foi pro México, pro Cruz Azul. Então, é isso. Esse é o Jorge Carrascal. É um fio desencapado. É um jogador que vai te dar problema em qualquer momento. E isso tem que entrar na avaliação de qualquer jogador. Como agora tem que entrar na avaliação da situação do Rossi. O Rossi vem falhando seguidas vezes. Aí tem uma tese que é para se parar e pensar, não é minha, de algumas pessoas, e eu até tenho refletido sobre isso. Até que ponto o Rossi, de fato, é um goleiro na média dos demais, ou ele era protegido pelo ótimo sistema defensivo do Felipe? É para pensar. Porque a bola chegava muito pouco nele, muito menos do que hoje. No jogo como o de ontem, você depende do quê? Se o time está com um homem a menos e vai se lançar o ataque a buscar um empate pelo menos, o goleiro tem que brilhar. Ele não pode falhar. O goleiro tem que entender isso. A bola vai chegar, os caras vão entrar aqui cara a cara contra mim e eu vou ter que fechar essa porra desse gol aqui. Eu vou fechar o gol. É isso, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu lembro, por exemplo, o famoso jogo do gol do Petkovic em 2001 contra o Vasco. É uma das maiores atuações do Júlio César no Flamengo. Porque o Flamengo tinha que vencer por 2 gols. O Zagallo era o técnico. O Flamengo vai todo pro ataque, tipo ontem, assim, o time kamikaze. E o Vasco tinha Euler, tinha Viola, tinha jogadores rápidos, inclusive ele era o filho do vento. O técnico do João Santana, do lado do Vasco. O Vasco teve uma pulsão de contra-ataque. O Júlio César jogou de líbero, fez defesa, fez interceptação como zagueiro. Ele fez o diabo. E o Vasco não fez o gol que resolveria. Aí ficou 1-1, 2-1, no final um gol de falta 3-1. O Flamengo foi tricampeão carioca, um gol histórico, aquela coisa toda. Porque o goleiro fez a diferença também, pouca gente lembra disso. Quando o seu time está em dificuldade, o goleiro tem que pensar. É que nem pênalti. Na hora dos pênaltis, como diria o Milton Leite, agora eu se consagro. É a minha hora de se consagrar. Ele tem que pensar o quê? Cara, vai ter bola chegando aqui. O Palmeiras vai entrar na minha cara toda hora. Eu vou ter que brilhar aqui. E aí eu vou fechar a porra do gol. O Ross da semifinal com o Racing lá na Avejaneda, que ele pegou 2 bolas e garantiu a final. Mas é isso. E não o Ross das quartas que tomou o frango naquele jogo contra o Estudiantes. Estudiantes, que passou no meio do braço. E aí o que ele faz? Salva nos pênaltis. Beleza, aí você garantiu. Que ele é muito bom nos pênaltis. É isso. E ontem ele tomou 2 gols e o goleiro amador, gente. Parecia... Eu acho, por isso que eu falei no começo, se o Palmeiras tivesse mais apetite, se a comissão técnica do Palmeiras fosse formada por profissionais, eu falo que é um grupo, né? Com uma vocação ofensiva, de fato, com os jogadores que tinha, o Palmeiras teria dado uma goleada no Flamengo ontem. Não é 3-0, é mais. 4, 5, sei lá quanto. Era para ser demais. Assim, estava tudo muito favorável. Entrava 3 contra 3, 3 contra 2, meio campo para percorrer, estava tudo muito fácil. E aí o goleiro tem que se destacar. Ele toma um gol de ombro e o outro gol, como disse o Flávio, mão de lechuga, né? Mão de alface. É uma coisa patética. Mano, porque tem que respeitar a língua dele. Né? Exato. La mano de lechuga. E agora, o técnico erra quando na coletiva ele fala, protege o Rossi, não, o nosso principal goleiro. E o Andro? Eu estou buscando uma situação. O Andro, eu até defendi isso semana passada, teria que jogar contra o Estudiantes na última quarta-feira. Era o jogo para ele, não era o jogo decisivo. Esse jogo pro Flamengo contra o Estudiantes, é o jogo da classificação, não era decisivo. Mesmo que perdesse o jogo, o Flamengo se classificaria. Então, e lógico, o time argentino em algum momento iria ameaçar. Pensou pouco, né? Bola cruzada e tal, mas para o cara sentir, esse jogo de terça com o Cusco, tem que botar lá para jogar, gente. Sábado com o Coritiba, tem que botar o André para jogar. O Rossi, ó, descansa um pouco, vai treinar, é a sua vez, garoto. Agora, se o cara tá treinando mal e o técnico não confia, por exemplo, tô dizendo que não sei, não tem essa informação. Então por que contratou? Aí vamos cobrar do Boto também, o Boto. Contratou lá em Portugal, no time pequeno, lá Gil Vicente, um goleiro brasileiro sendo repatriado. Ele está treinando há um tempão, ele mal jogou, ele tem que ter... Porque é o seguinte, testa esse goleiro agora. Se perceber que também não é ele, amigo, tem que ir na janela buscar outro goleiro. Porque o Rossi ele tem que ter no mínimo uma sombra. Se ele tiver um cara disputando com ele, e ele for bem recuperar a posição, beleza, ok. Na história do Flamengo tem, por exemplo, o Cantarelli, que era um goleiro mediano, era o titular. Aí em 78, também contratou o Raul. Raul tinha parado de jogar.
O Flamengo vai buscar o Raul, que tinha parado no Cruzeiro. O Márcio Braga convence o Raul a voltar a jogar futebol. E o Raul volta a jogar e vira o goleiro histórico do Flamengo. Mas tem um momento que ele se machuca, o Cantarelli vira titular de novo. E o Raul fica no banco. Mauro. Durante meses e meses o Raul fica no banco. Então o Flamengo tem que achar alguém, nem que ele ache um Raul, um goleiro veterano, como o Fluminense tem um. O Everton tá com 39 anos, vai pra Copa do Mundo. Até hoje não entendi porque o Palmeiras liberou, em que pese ontem o Carlos Miguel ter sido sensacional. Ótima atuação. Eu acho o Everton um goleiro muito bom. E tá lá bem no Grêmio ainda. O Flamengo tem que achar alguém, nem que seja um goleiro veterano, que você pegue livre no mercado, que não tenha grande investimento, mas para ter uma disputa. Ou então o André vai entrar nesses 2 jogos e falar, eu tô aqui, eu sou o cara, porque não há condições do Rossi continuar. O Rossi e o Carrascal, você perguntou do Carrascal, eu falo dos 2. O Carrascal, eu acho que vai ser muito difícil para ele. A sorte dele é que tem a Copa. Então vai passar um tempo grande, o pessoal esquece, até lá sabe lá o que vai acontecer com a seleção brasileira, com ele na Colômbia, de repente vai embora. Mas se tiver que entrar em campo amanhã, terça-feira já tem que cortar ele do jogo. Porque ele pode jogar terça-feira, né? Não pode no sábado, mas estará convocado, tudo indica, mas terça ele pode jogar. Eu acho que já não deve nem ser relacionado. Mauro, então pra você, não só Carrascal, Rossi tem que ir pro banco a partir de agora? Tem que deixar o André jogar? Não, já falei semana passada. Acho que eu falei até aqui no programa também, que na quarta passada contra o Estudiantes já era a vez do André jogar. O Rossi tá falhando todo o jogo, gente. Todo jogo ele tá falhando. E ontem foram uns ridículos. Com um gol de ombro, cara. O menino tocou com o ombro na bola, do jeito que ele conseguiu bater o Alan aí. Todo bananado pra dentro do gol. O gol do Paulinho foi um negócio constrangedor. Quer dizer, foi ridículo. Ele tá totalmente sem confiança, sem condição. Eu continuo achando, ele é um goleiro na média dos goleiros. Você não acha coisa muito melhor que ele também, não? Porque os grandes goleiros do mundo não vêm pra cá. Né? Então não adianta, pode ter dinheiro, pode ter o que for, você não vai trazer um cara top de linha. Tá na média. Pode ter um pouco melhor, um pouco pior. Aí um tem uma virtude, ele tem uma virtude de jogar bem com os pés, é um pouco pedante no jogo com os pés, ele faz umas bobagens de vez em quando, fez contra o Fluminense, contra o PSG, né? Contra o Grêmio, agora recente, o Léo Pereira evitou um gol. Mas ele é bom com os pés. O problema dele é a autoconfiança nesse tipo de jogada. Mas com as mãos, antes ele é um goleiro comum. Ruim na saída de gol, bola cruzada com ele é um problema, né? E quando a defesa estava mais bem postada no jogo defensivo aéreo, ele era protegido, agora fica mais exposto à sua dificuldade. Isso é detectado dentro do próprio Flamengo. Eu sei disso, eu falo aqui pra vocês. Agora, a fase é muito ruim, e tem O isso. John pode ser uma opção? Poderia ser, né? Tentar trazer, né? O John do Botafogo interessa. Sim. Aquele John do Botafogo interessa. Aquele fez um ano maravilhoso. Inclusive até o ano passado no Mundial de Clubes. A questão é negociar com um jogador que está lá fora, se tem interesse em voltar. Não tem, o time dele não caiu, né? Então joga um campeonato importante. É reserva, né? Por hora é reserva, perdeu a posição, tá bem? Então, assim, talvez para ele possa ser um bom movimento. O Flamengo poderia ir atrás. Agora aquela coisa, mas tem um cara na fila que tem que ser testado. Claro. Esse rapaz foi contratado. Por que ele foi contratado? Algum valor eles viram no rapaz. Ele tem que ter a chance de jogar. Se ele jogar e for mal, ele fala, esse goleiro não dá também, não foi um erro. Né? Ok. Negocia, vê o que faz da vida ali, o que ele quer fazer. Então, mas o cara não tem chance. Aí eu fico pensando, não tem essa informação. Ele treina mal, o que acontece? O fato é que o Rossi, acho que está na hora, mais do que na hora dele dar um tempo aí, até para preservar o cara. Acho que ele só está se queimando. Só falta tomar um frango contra o Cusco aí, mesmo que o Flamengo vença de 5-1, ele toma um frango, vai ser depois contra ele. E sábado o jogo do Coritiba é um jogo importante, né? Muito importante, agora mais do que nunca. Depois do que aconteceu ontem no Maracanã. É importante para o Flamengo, claro. Não, e se você for ver, não sei se vocês concordam, até o primeiro gol do Palmeiras, ele não é falha, tá? Mas ele pula todo errado. Ele pula com uma mão só, ele pula pra dentro do gol. Qualquer goleiro pula com as 2 mãos, pra ter a mão firme, né? Pra tentar pegar a bola. Ele pula pra dentro do gol com um braço só, ele pula todo errado. O primeiro gol foi falha? Não. Mas ele não faz movimento de goleiro. Ele faz movimento de peladeiro. Fala, nação rubro-negra, a outra parte da raça, diretamente pro Carrascal. Irresponsável e muito moleque. Um jogo desse grande, pro Flamengo encostar nas pepas e o Carrascal faz essa merda que ele fez. Já não é a primeira vez. José Boto, tem que multar o jogador. Jogador irresponsável que faz merda tem que ser multado, porque ele acabou com o jogo. Saudações rubro-negra, juntos são mais fortes. A derrota de hoje pro Palmeiras tem 2 responsáveis, mas eu vou falar um de cada vez. Primeiro, Jorge Carrascal, a 3ª expulsão na temporada. E o 3º jogo importante, foi expulso contra o Corinthians, foi expulso contra o Fluminense e agora expulso contra o Palmeiras. O Flamengo amassava o Palmeiras. E o Carrascal comprometeu 100% do jogo. Não adianta falar que não, o juiz foi muito rígido. Não, o Carrascal foi totalmente inconsequente. O segundo responsável, o senhor Agostinho Rossi. Não se pode normalizar um goleiro do Flamengo falhar tantas vezes consecutivas em curto espaço de tempo. Não é possível que o Rossi não esteja fazendo uma autocrítica e vendo que não é aceitável esse tipo de gol que ele está tomando. O Flamengo amassava o Palmeiras, que, por sinal, apesar da vitória, não joga bola, não cria, não faz nada. O Flamengo amassava e o Carrascal jogou tudo pela lama. Ou
nós aprendemos a cobrar a responsabilidade também dos jogadores, ou vai tudo pelo ralo. Porque não pode, em jogo grande, em jogo decisivo, aceitar falhas desse tipo. Que bancada virtual do canal Meu Mengão. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Tem duas pessoas hoje que eu vou falar aqui, sobre duas pessoas. O primeiro é o patrono, porque a gente tem que falar do patrono. Porque nada acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo sem o patrono. E o patrono arrogante paga o preço. Lembra, patrono, quando você chegou e falou assim, perdi meu amigo? Mas sabe por que você perdeu seu amigo? Porque você falava a verdade pro seu amigo e o seu amigo não queria ouvir a verdade que você falava pra ele. E ele se cercou só de quem? De pessoas que davam tapinha nas costas dele. E aí você perdeu seu amigo, patrono. E agora tá acontecendo a mesma coisa. Porque é difícil ouvir a verdade de vez em quando, né, patrono? Eu vou mandar aqui Carrascal, já que o patrono e o seu Boto, que é um merda, que ganha 1 milhão por mês no Flamengo e não faz porra nenhuma, o trabalho dele é o pior que existe, é o pior diretor de futebol disparado do brasileiro, porque não faz porra nenhuma. Por quê? O Plata foi expulso várias vezes e não fez nada. Seu Carrascal tá sendo expulso pela 3ª vez. E o que vai acontecer? Porra nenhuma, sabe por quê? Porque o seu Boto é um merda e o patrono baixa a cabeça pra quem? Seu Boto. Ou o Boto baixa a cabeça pro patrono. E aí falavam de soberba, falavam de omissão. E aí? Mais uma vez o jogador do Flamengo é expulso. A porra do jogador do Flamengo é expulso no jogo. E o que vai acontecer, patrono? O que vai acontecer, seu Boto? Não vai acontecer nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque vocês são omissos igual a eles. E vocês vão pagar o preço igual a eles. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E ouvir a verdade dói. Saudações rubro-negras. Vou falar uma coisa. Hoje, a expulsão do Carrascal mudou completamente o jogo pra gente. A gente estava ganhando com facilidade. Eles nem chegavam no gol. Vou falar uma parada que pode até ser polêmica, mas eu vou falar. O Flamengo não deveria ter soltado essa nota hoje. Deveria ter soltado essa nota na segunda-feira. Porque o que a gente é garfado aqui não é brincadeira, não. Isso não é papo de quem tá de mimimi, não. Isso é a real. Eu tô falando a real pra vocês. Estou extremamente irritada, chateada, mas essa é a real. A gente não pode falar a verdade, não. A gente não pode soltar nota pra CBF, não. Tinha que esperar segunda-feira, né? Porque senão é esse o resultado, né? Parabéns. Pedir desculpa é o cacete, rapaz. Mete o pé, pô. Pede pra ser negociado depois da Copa do Mundo, pô. Quero pedir desculpa a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso. Tu levanta o pé lá na casa do cacete e você não quer ser expulso, pô. Já não é a primeira vez que tu faz isso. Tem mais expulsão do que gol no Flamengo, pô. Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda... Pede desculpa ao cacete, mete o pé, rapaz. Fala que eu quero ser negociado e acabou, rapaz. Negocia esse cara, Flamengo. Pô, tá de sacanagem, pô. O cara entregar um jogo desse, rapaz. O Flamengo dominando, mandando no jogo, pô. Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes. Lutando. Pô, porcaria nenhuma. Não tem nem paciência pra ler tudo, rapaz. Outra coisa, também seu Leonardo Jardim. Vou falar aqui, seu Leonardo Jardim, tá? Também tem culpa. O Flamengo com o Felipe Luiz, quando tinha jogador expulso, também não tomava um sacode assim, não. Tá? Não soube mexer no time, não soube aproveitar, abriu o time todo, buraco no meio campo ali. Também tem culpa no cartório. Agora, seu Carrascal pode meter o pé, não veste mais a camisa do Flamengo, nem pedir desculpa, não. Pô. Aí depois, pô, o quê, rapaz? Pô, o quê? Covardia com o torcedor, covardia com o Flamengo. Ganha milhões, pô. Então entrega o teu salário aí, pô. Tá querendo pedir desculpa? Entrega o teu salário. Fala, não cobra meu salário aí até eu conseguir jogar a bola de novo. Pô. Essa nação realmente, mané, desculpa, meu. Mané, desculpa. O Carrascal fez uma burrada enorme. Pode colocar na conta dele essa derrota. O Flamengo que estava jogando muito bem até essa burrice do Carrascal. Ele deve ser cobrado e as organizadas estão extremamente corretas, cara. As organizadas do Flamengo vão pra cima. Não só ele, hein. Tem um bando de jogador aí sem sangue, um bando de jogador aí sem querer correr, se preservando. Olha só, a torcida está de olho em vocês e infelizmente perdemos aí 3-0. Teve aquela sacanagem do Paulinho pisando em cima do escudo. Estádio, uma tragédia no Maracanã neste sábado.
Mas é isso, o vídeo de hoje é esse. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus, até a próxima aí. Isso aqui é Flamengo sempre.